A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Volto a falar novamente sobre o curso de cuidador de idosos, patrocinado pela Sopa dos Pobres e com apoio da Casa Espírita Maria de Nazaré, onde será realizado no dia 3 de fevereiro até o dia 21, na parte da manhã, de 8 às 11, nos dias segunda, quarta e sextas. Você que quer adquirir uma nova profissão e auxiliar pessoas também cuidando de idosos, venha para cá. Para se inscrever é muito fácil. Envie seus dados pelo WhatsApp 0 operadora 32 988 41 4600 32 988 41 4600. Seu nome completo, endereço, CPF, telefone para contato, nome do pai e da mãe. No início do curso você tem que trazer esses documentos em mãos. Participe desse novo curso gratuitamente, patrocinado então pela Sopa dos Pobres e com o apoio da Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, que é a rua da praça do bairro Benfica, sentido a Nova Era, finalzinho da rua. Estão todos convidados. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Volto a falar novamente sobre o curso de cuidador de idosos, patrocinado pela Sopa dos Pobres e com apoio da Casa Espírita Maria de Nazaré, onde será realizado no dia 3 de fevereiro até o dia 21, na parte da manhã, de 8 às 11, nos dias segunda, quarta e sextas. Você que quer adquirir uma nova profissão e auxiliar pessoas também cuidando de idosos, venha para cá. Para se inscrever é muito fácil. Envie seus dados pelo WhatsApp 0 operadora 32 988 41 4600 32 988 41 4600. Seu nome completo, endereço, CPF, telefone para contato, nome do pai e da mãe. No início do curso você tem que trazer esses documentos em mãos. Participe desse novo curso gratuitamente, patrocinado então pela Sopa dos Pobres
e com o apoio da Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, que é a rua da praça do bairro Benfica, sentido a Nova Era, finalzinho da rua. Estão todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo Está no Ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Jesus nos abençoe e hoje vamos estudar sobre a necessidade do trabalho. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O certo é olharmos sempre para o alto, para o que nos fornece ânimo e esperanças. Quando enxergamos as maravilhas do céu, das estrelas, nasce em nós uma vontade de progredir, de nos encontrar com Deus, de ser feliz. Mas se olharmos sempre para baixo, para o chão, isso pode significar falta de horizontes, de largueza, de expectativas prazerosas. Tal costume funciona como um redutor de energias e esperanças. Gere energias positivas. Quando você gera uma energia positiva, é o primeiro a ser beneficiado. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a necessidade do trabalho. Devemos considerar, porém, que não basta se diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de provar a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece. Sim, é muito bom, é muito gratificante quando você vai para o trabalho amando aquilo que faz. E é muito triste quando você vai para um local que você não gosta, que não tem afinidades. É assim como fazer uma faculdade, por exemplo, né? Você vai cursar um determinado curso que, por imposição às vezes de familiares ou por sugestões de um amigo, você achou que aquilo fosse bom e não, na verdade não é. Eu fui fazer administração e não tinha nada a ver comigo, entendeu? Só porque meu irmão se formou em administração. Então, eu dou sempre um conselho assim, é melhor partir para um outro do que tentar forçar a barra e formar sem nunca exercer a função, né? Como aquele médico que foi obrigado pelos pais a se formar médico, vai ser sempre um péssimo médico, porque ele não gosta do que faz. E seja um simples trabalhador que ama a profissão, está tudo bem, ele vai feliz para lá. Então, a gente tem que pensar muito com relação a isso. Claro que tem tudo a ver com a necessidade também. Você é um chefe de família, precisa sustentar os seus, não encontrou um trabalho adequado, vai para aquele até conseguir melhorar e passar para um outro. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual miséria. Refletindo a respeito desse assunto, entendemos que os conflitos sociais representam uma das principais causas de sofrimento no mundo contemporâneo. Na verdade, é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Isso é fato, nem discutível. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer os seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação. A todo custo sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material, daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos, todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. Isso é muito comum, por exemplo, nas famílias, né? Às vezes famílias numerosas, aí
Os pais morrem, têm a herança, e um tenta passar a perna nos demais, como acontece em muitos casos, né? Tomando tudo dos outros, criando um atrito aí que vai rolar toda a encarnação. E depois vai ter que voltar, né? Fazer o caminho de volta, pagar todos os seus dividendos, enfim. Temos que pensar muito, muito nisso. E o ideal é pensar no coletivo, no todo, né? Se você está bem empregado, procure também empregar os seus amigos, né? Dê condições a eles, enfim. Isso é que é importante. No primeiro caso, a pobreza e a riqueza devem ser entendidas como instrumento de melhoria espiritual, pois a pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência, resignação. Já a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação, que nem sempre é vista assim, né? Ou são vistas assim. A visão materialista da vida, alimentada pelo orgulho e egoísmo, estimula a permissibilidade moral, causa do relaxamento dos usos e costumes sociais. As pessoas tornaram-se indolentes e omissas, nada fazendo para impedir ou minimizar o estado de sofrimento material e moral reinante ao seu derredor. As desigualdades humanas trazem implicações de ordem econômico-social, em geral, decorrentes da má distribuição de rendas, permitindo-se que a minoria humana viva em abundância e uma maioria sofra os rigores da pobreza e da miséria. E as pessoas têm uma ganância às vezes tão grande, né? Ele tem uma casa muito bem feita, quer uma casa na praia, quer uma casa no campo, tem um carro, quer um carro para a esposa, para os filhos e não sei mais o que, e só pensa em conquistar coisas materiais que muitos nem em 10 encarnações vão usar tudo aquilo que amealharam ao longo da existência e que ficarão aqui. A gente sempre fala, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada, nem o seu corpo você levará, meu irmão ou minha irmã. Os despojos mortais ficam lá, né? No cemitério, no crematório, né? O espírito retorna à pátria espiritual, só ele, mais nada, a não ser os bens conquistados, as virtudes do espírito, isso ele leva. E as suas fraquezas também, né? Seus vícios. Podem os homens ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte, igualdade nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Eles serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto dominarem, ruirão os seus golpes os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados. É belo, sem dúvida, proclamar-se o reinado da fraternidade, mas para que fazê-lo se uma causa destrutiva existe? É edificar um terreno movediço, o mesmo fora decretar a saúde numa região malsã. Em tal região, para como os outros, insista destruir as causas da insalubridade, para que os homens vivam na terra como irmãos. Não basta se lhes deem lições de moral, importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. O Espiritismo nos apresenta uma solução para o problema da miséria social, expressa nas seguintes palavras de Allan Kardec: liberdade, igualdade, fraternidade. Essas 3 palavras constituem, por si sós, o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade. Se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação, a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume os deveres dos homens, uns para com os outros, significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência.
É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima: proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. O oposto do egoísmo. Considerada do ponto de vista de sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Sem ela, não poderiam existir a igualdade, nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência dos seus sentimentos, da maneira de procederem, e se estabelecerá pela forma mesma das coisas. Qual, porém, o inimigo da igualdade? O orgulho, que faz queira o homem ter em toda parte a primazia e o domínio. A liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Os homens que vivam como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça, não procurarão causar danos uns aos outros e nada, por conseguinte, terão que temer uns dos outros. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará abusar dela em prejuízo de seus semelhantes. Esses três princípios são solidários entre si e se prestam mútuo apoio. Sem a reunião deles, o edifício social não estaria completo. O da fraternidade não pode ser praticado em toda a pureza, com exclusão de dois grupos, porquanto, sem a igualdade e a liberdade, não há verdadeira fraternidade. A liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões, que desde então ficam sem freio. Com a fraternidade, o homem nenhum mau uso faz da sua liberdade. É a ordem. Sem a fraternidade, usa da liberdade para dar curso a todas as suas torpezas. É a anarquia, a licença. Por isso é que as nações mais livres se veem obrigadas a criar restrições à liberdade. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama a liberdade. Sob o pretexto da igualdade, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se torna tirano por sua vez. Tudo se reduz a um deslocamento de despotismo. Ninguém contestava os nobres sentimentos de Cecília Montalvão. Entretanto, era de todo sabida sua aversão ao trabalho. No fundo, excelente criatura, cheia de conceitos filosóficos, por indicar ao próximo os melhores caminhos. Palestra fácil e encantadora, gestos espontâneos e afetuosos, seduzia quem lhe escutasse o verbo carinhoso. Se a família adotasse outros princípios que não fossem os do espiritismo cristão, Cecília propenderia talvez à vida conventual. Assim, não ocultava sua admiração pelas moças que até hoje, de quando em quando, se recolhem voluntariamente à sombra do claustro. Mais por ociosidade que por espírito de adoração a Deus, entrevia nos véus freiráticos o refúgio ideal. No entanto, porque o espiritismo não lhe possibilitava ensejo de ausentar-se do ambiente doméstico, a pretexto de fé religiosa, cobrava-se em longas conversações sobre os mundos felizes. Dedicava-se fervorosa a toda a expressão literária referente às esferas de paz reservadas aos que muito sofreram nos serviços humanos. As mensagens do além que descrevessem tais lugares de repouso eram conservadas com especial dedicação. As descrições dos planetas superiores causavam-lhe arroubos indefiníveis. Cecília não cuidava de outra coisa que não fosse a antevisão das glórias celestiais. Embalde, a velha mãezinha a convocava à lavanderia ou à copa. Nem mesmo nas ocasiões em que o genitor se recolhia ao leito, tomado de tenaz enxaqueca, a jovem abandonava semelhantes atitudes de alinhamento às tarefas necessárias.
Não raro, discutia sobre as festividades magnificentes a que teria direito após a morte do corpo. Ao seu pensar, o círculo evolutivo, que a esfera devia ser imensos jardins de espíritos redimidos, povoado de perfumes e zéfiros harmoniosos. No grupo íntimo de preces da família, costumava cooperar com certa entidade generosa e envolvida, que se dava a conhecer pelo nome de Eliezer. Cecília interpretava-lhe as advertências de modo puramente individual. Se o amigo exortava ao trabalho, não admitia que a indicação se referisse a serviços na terra. Este planeta, dizia enfaticamente, é lugar indigno, escura paragem de almas criminosas e enfermas. Seria irrespirável o ar terrestre se não fora o antigozo dos mundos felizes. Oh, como deve ser sublime a vida em Júpiter, a beleza dos dias em Saturno, seguidos de noites iluminadas de anéis resplandecentes. O pântano terrestre envenena as almas bem formadas e não poderemos fugir à repugnância e ao tédio doloroso. Mas, minha filha, objetava a genitora complacente, não devemos adotar opiniões tão extremistas. Não é o planeta inútil e mau assim. Não será justo interpretar nossa existência terrena como fase de preparação educativa? Sempre notei que qualquer trabalho, desde que honesto, é título de glória para a criatura. Todavia, antes que a velha completasse os conceitos, voltava a filha intempestivamente, ouvidando carinhosas observações de Eliezer. Nada disso. A senhora mamãe, cristalizada como se encontra entre pratos e caçarolas, não me poderá compreender. Suas observações resultam na rotina cruel que se esforça por não quebrar. Este mundo é cárcere sombrio, onde tudo é miséria angustiosa, e creio mesmo que o maior esforço por extinguir sofrimentos seria igual ao de alguém que desejasse apagar um vulcão com algumas gotas d'água. Tudo inútil. Estou convencida de que a Terra foi criada para triste destinação. Só a morte física pode restituir-nos a liberdade, transportar-nos-emos a esferas ditosas, conheceremos paraísos iluminados e sem fim. A senhora Montalvão contemplava a filha, lamentando-lhe a atitude mental, e espanando os móveis, por não perder tempo, respondia tranquila, encerrando a conversa. Prefiro crer, minha filha, que tanto a vela de sebo como a estrela luminosa representam dádivas de Deus às criaturas. E se não sabemos valorizar ainda a vela pequenina que está neste mundo, como nos atreveremos a invadir a grandeza dos astros? E antes que a moça voltasse a considerações novas, a bondosa genitora corria à cozinha a cuidar do jantar. Qualquer tentativa tendente a esclarecer a jovem redundava infrutífera. Solicitações energéticas dos pais, pareceres escritoriosos dos amigos, advertências do plano espiritual eram relegados a completo esquecimento. Fervorosa admiração da vida e obras de Teresa de Jesus, a notável religiosa da Espanha do século XVI, Cecília endereçava-lhe ardentes rogativas, idealizando a missionária do Carmelo no Jardim de Delícias, diariamente visitado por Jesus e seus anjos. Não queria saber se a grande mística trabalhava, ignorava-lhe as privações e sofrimentos, para só recordá-la em genuflexão ao pé dos altares. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Viver Jesus. Entre as anotações dos evangelistas, encontramos constantes exortações do Cristo, que somente podem ser entendidas se refletidas com cuidado. Assim lemos em Mateus: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por mais de uma vez, Jesus insiste no ensino de que não é o exterior da pessoa, a religião que segue, a nacionalidade, nem qualquer coisa externa que lhe concede o direito da perfeição.
Enfatiza assim a necessidade da vivência interior. Por isso mesmo, ele utiliza a simbologia de uma casa construída na rocha, firme, segura, inabalável, embora a tempestade, os ventos e a chuva torrencial. O ser que se estrutura nos ensinos do Cristo será sempre o mesmo em qualquer circunstância. Enquanto ainda nos magoamos, enquanto agredimos, quando alguém nos ofende, calunia, atraiçoa, estamos demonstrando não ter atingido a plenitude do ensino de Jesus. Vivemos ainda a nossa própria personalidade. Muitos portamos a aparência de virtude. Parecemos calmos, enquanto por dentro somos um vulcão. Basta um pequeno senão de alguém, uma contrariedade mínima, e explodimos, permitindo a erupção do vulcão em fúria. Alguns traduzimos nossas ações por exercício da caridade. Contudo, estabelecemos regras rigorosas para que as criaturas beneficiadas pelos nossos gestos prossigam recebendo as nossas benesses. Dizemos servir, mas impomos condições aos servidos que devem pautar seus atos segundo a nossa vontade. Quando assim não procedem, os descredenciamos da nossa assistência, pois esperamos deles gratidão constante e reconhecimento perene. Com tais atitudes, demonstramos que pertencemos, por enquanto, aos que aparentam ter virtudes, mas não as conquistaram em profundidade. Parecemos seguir Jesus, a quem trazemos constantemente aos lábios, sem todavia portá-lo na intimidade da alma. Enquanto estivermos a pensar em trocas, isto é, que servindo ao próximo estamos angariando para nós mesmos as bênçãos celestes, não estaremos exercendo o verdadeiro amor e despreendimento prescritos por Jesus. Portanto, somente quando nossos atos forem baseados no cumprimento integral da vontade do Pai, que é amor, na obediência natural e alegre de todos os ensinamentos do Evangelho, teremos alcançado a verdadeira virtude. Não desanimemos, contudo, e prossigamos exercitando-nos dia a dia, porque a perfeição é conquista dos anos, da meditação e da constância no bem. Você sabia que a doutrina cristã significa a ação? Jesus, nosso modelo e guia em toda a sua vida, enquanto com os homens, demonstrou servir sem buscar gratidão ou aguardar recompensas. E você sabia que o único título que Jesus aceitou foi o de mestre? Aos que nos dizemos os seus discípulos, cabe seguir-lhe a exemplificação e os ensinos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, Senhor, que eu possa a quem estar com frio dar o cobertor, mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afeto e calor. Que eu possa, Senhor, auxiliar a todos aqueles que vierem de encontro a mim e muitos dos quais eu mesmo possa procurá-los, para mitigar a fome, uma palavra de conforto, uma prece consoladora. Em seu nome, Senhor, dessa pleia de irmãos espirituais que nos assistem, nós rogamos-te o amparo por todos os nossos irmãos necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Mais uma vez, Pedrosa, muito feliz pela oportunidade de dividir o programa com você. O nosso programa O Espiritismo está no ar e, como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, muita paz, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Uma boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa.
Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.